Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Lucas Arantes, do programa do História da Arte Online. Eu estou aqui com Dante Velloni. Professor, seja muito bem-vindo a mais uma live aqui com o pessoal que também é apaixonado por História da Arte, pelo jeito, viu? Muito bom, que bom. O professor Dante é um dos precursores da intervenção urbana do Brasil, ao lado de artistas reconhecidos e renomados como Hélio Oiticica, Lígia Clark, Cildo Meirelles e tantos outros que todo mundo já estudou, com certeza, e o Dante Velloni está ao lado desses artistas como interventor urbano, além de um grande artista que expõe internacionalmente em vários lugares, e um grande professor que, desde os 23 anos de idade, é professor universitário de História da Arte. Não é para todo mundo não, né, professor? Eu fico envaidecido com a sua colocação, mas sabe que dá muito trabalho, né, Lucas? Sim. Construir uma carreira, e vocês, meus queridos que estão aqui acompanhando, sabem como é difícil. Se vocês pensam que é só o começo, não é não, o final também, viu? É difícil dar continuidade a isso, porque nós nunca paramos. A paixão pela arte, ela nos toma de tal maneira que ela fica incrustada em nós e toda vez nós queremos mais e nós ficamos gulosos pela história da arte, viu? Quando a gente viajar, assistir um filme ou passear por aí, poder ter esse privilégio, que daqui a pouco, se Deus quiser, logo mais a gente vai poder transitar mais, visitar os museus, se preparar para visitar os museus, né? Porque eu já vi tanta gente em museu passando como se estivesse andando num shopping mais rápido, que não dava nem para apreciar, mas às vezes é porque a pessoa às vezes não está ali sintonizando o que é aquilo. E eu fiquei imaginando como se fosse uma pessoa que anda numa floresta, numa selva, às vezes com fome, passa ao lado de um palmito e não conhece que é um palmito, ou um ora pronobis, ou alguma planta. Como ela não conhece, ela passa reto e esquece de matar a fome dela, de saciar a fome dela, se ela tivesse numa selva perdida, né? Como é importante a gente conhecer para a gente dar nome às coisas, né, professor? Lucas, seu exemplo, a sua metáfora foi bastante interessante, fazendo uma relação com um homem perdido na selva. Aliás, o Lucas é dramaturgo, é um escritor, né, para quem não sabe. Tem peças, enfim, escreveu peças importantes, aliás, uma delas polêmica, né, Lucas? Mas eu só quero justificar porque o Lucas também é da área das artes, né, da literatura especialmente, do cinema, mas a sua colocação é bastante interessante. Essa sua figura de um homem perdido na floresta e de um cidadão que, eventualmente, conseguiu fazer uma viagem, vamos imaginar uma viagem num país que tem museus espetaculares e que passa por lá sem conseguir ler. Agora não estamos mais falando da literatura, estamos falando da leitura da obra de arte. E essa questão que a história da arte traz, e ela suscita a discussão estética, porque a maravilha da história da arte é que ela não só discute a estética, ela discute a estética também. Porque eu já fiz cursos de estética na minha carreira, já dei aula de estética e dou aula de estética. A estética ela pode praticamente ser desvinculada da arte plástica ou das artes visuais que diz respeito exatamente àquela que nos faz encontrar aqui hoje. Então, nós conseguimos discutir a estética num âmbito muito mais amplo. A história da arte, muito mais amplo no sentido conceitual, como atitude e percepção humana. Né? A história da arte, além de trabalhar com essa percepção da produção e do conceito, trata de um outro âmbito também. Trata da própria arte como matéria, trata do conceito e trata vamos dizer, das amarrações que a sociedade levou aquele artista a produzir a sua arte. Então, a história da arte, isto é, sempre esclarecendo, dizendo uma história da arte consistente, uma história da arte
que seja fundamentada, não superficial, porque a história da arte dada superficialmente, ela é uma amostragem iconográfica, isso é, uma amostragem de imagens. E hoje, com a internet, que nós temos acesso a todos os lugares, extrair imagem daqui e dali, fica fácil, né? O sujeito recolhe uma porção de imagens e coloca, e mostra, essa aqui é uma moça, esse aqui é um homem, isso aqui é um pássaro. Então, fica descritivo. O nosso trabalho, ou daqueles que seguem uma metodologia como a nossa, e que tem um repertório, me perdoem a falta de modéstia, porque me incluo entre estes, e brigo para isso, e luto para isso, ela fica superficial, porque fica uma descrição, é descritiva, enquanto a história da arte ela é analítica, ela analisa a obra de arte com todas as suas implicações socioeconômicas, culturais, religiosas, como sempre digo. Então, fica aqui essa colocação que a história da arte nos enriquece para a hora que estivermos lá no museu, como o Lucas acabou de mencionar, se estivéssemos na floresta, quem sabe um curso de primeiras, ou de sobrevivência, ou de primeiros socorros de sobrevivência, né, Lucas? Faria você falar, o caminho é esse aqui, porque eu estou passando aqui, tem um galho quebrado ali. Esse galho quebrado quer dizer, alguém passou por aqui. Né? Ou ainda, encontrar um tipo de comida. Está lá o palmito. Eu vou cortar o palmito e o palmito me dá alimento. O palmito, aquela parte lá de cima, até um pecado cortar uma árvore. Pecado não, quando se planta, faz plantação, né, sustentável, não tem problema. O duro é quando corta o palmito aí na Serra do Mar, na Serra, no nosso litoral aí todo, até a Bahia, o nosso palmito não pode ser. Mas, enfim, eu estou aqui numa campanha ecológica também. O palmito é só meio metro, né? Eu posso dizer para vocês que eu tenho aqui na minha casa. Eu moro numa áreazinha grande, e eu tenho palmito aqui na minha casa. Eu tenho o açaí, né, que é um tipo de palmito. E tenho também, o caiçara, né? Enfim, é que eu gosto. Eu falou do palmito, eu gosto. E lá no litoral já plantei muitos. Mas só para concluir. Sim, eu gostei dessa metáfora que você falou, galho quebrado, porque muitas vezes a gente acha que as coisas vão cair na nossa frente, que vai vir um cacho de banana já gigante e a gente achei minha comida, né? Voltando para essa metáfora de alguém perdido na floresta. E muitas vezes a gente encontra o ouro da história da arte nesses detalhes, né? Às vezes é um galho quebrado que vai te levar para um caminho, que vai te levar para um riacho, que o riacho vai te levar para uma cachoeira, que vai te levar para o palmito ou para alguma outra coisa, né? Sem dúvida. E vamos entender esse palmito, por exemplo, me dê licença, Lucas, fazer também uma metáfora com o seu palmito. Sim. Que é o seguinte, nós estamos num museu, aí tem lá uma pintura barroca, né? Uma pintura do Caravaggio, espetacular, uma pintura, e ela toda com contraste, luz e sombra, e ela com aquele toque de religiosidade junto com sensualidade, para quem conhece o Caravaggio. Quem não conhece vai conhecer logo aqui conosco, possivelmente conhecerá, enfim, ou conhecerá em algum lugar. Mas quando ele passa e ele reconhece a árvore, um palmito, ele vai pensar, essa obra aqui, barroca, ela é muito religiosa. Por quê? Porque lá em 1560, aproximadamente, teve o Concílio de Trento, e lá estabeleceu-se que faria-se uma campanha contra o protestantismo de Martinho Lutero. Vocês estão vendo como a pintura de Caravaggio não é só uma alegoria, ela trazia e precisava trazer um fortalecimento da ideologia da religião católica apostólica romana, que estimula a produção da obra de arte, sedutora, inclusive, para seduzir contra a expansão do protestantismo de Lutero, né, por exemplo, e de Calvino, que também estava em ascensão. Calvino era suíço. E
Então ele vai entender, ele tem esse palmito para compreender e saciar sua fome. Isto é por isso que eles faziam tantas obras. Por quê? O protestantismo não usava a imagem. Então, a Igreja Católica se apropria desse patrimônio que não é de ninguém, da percepção humana, que é a sedução pela imagem, que nós que estamos aqui somos seduzidos por ela. Então, vamos espalhar obras de arte que nós depois, mais tarde, especialmente o escritor Wolfling, vai atribuir os valores do barroco. Eu vou parar por aqui, senão vou começar a dar aula do barroco. Mas esse é o palmito para aquele que está lá no museu. Sim, né? Esse é o palmito. Então, agora eu compreendo, eu sobrevivo a esse passeio para não ficar enfadonho no museu, na catedral, saber que é uma catedral gótica, enfim. Professor, e você colocando essa metáfora, fico imaginando, se eu só gosto de Caravaggio, ou se eu gosto de Caravaggio, eu estudo só Caravaggio, ou se eu só gosto do Salvador Dalí, eu estudo só Salvador Dalí, eu vou para a Espanha um dia, será que eu estudo só o Miró, ou só o surrealismo? O que você acha desses conhecimentos estanques e da importância, talvez, de você ter um arcabouço maior onde as coisas estão entrelaçadas, né? Ou não, se eu só gosto do Van Gogh, eu estudo só Van Gogh. Ou se eu só gosto do Caravaggio, eu vou lá e mergulho na obra do Caravaggio. O que o senhor acha sobre isso? Lucas, a sua colocação é excepcional, é excelente, porque me dá chance de... E voltando à metáfora do palmito, se eu tenho fome, eu só como palmito? Se eu só gosto de palmito, eu só como palmito? Não, o palmito é um que você descobre. Né? Você falou pronobis. Agora pronobis, né? Então, mas tem que saber que ela tem espinho, precisa ter cuidado. Então, precisa conhecer também, né? De planta. Olha, a sua colocação é interessante, Lucas, porque é o seguinte: a história, para quem quer conhecer a história, se você gosta só como um diletante que que tem um devaneio com o surrealismo, conforme o seu exemplo, mas não interessa, vai ficar pobre, vai ficar fechado. Não vai compreender, por exemplo, que o surrealismo não existiria se não tivesse o dadaísmo. Por exemplo, o dadaísmo não teria existido se não tivesse havido a Primeira Guerra Mundial. Alguém diria, mas então precisa ter guerra para ter uma obra de arte interessante, diferente? Não. Mas a arte é consequência dos feitos, sejam bons ou ruins, ou execráveis como as guerras. E a arte é consequência disso. Então não haveria uma amarração entre eles. Então, quando você conhece ou quando conhece, eu nem sei se eu uso o termo conhecer, sabe, Lucas? Porque você sabe. Uma coisa é saber, né? Você sabe que, é como eu, se eu pegar um telefone celular e, por exemplo, eu sei que ele existe, que ele funciona, mas eu não compreendo como funciona. A mesma coisa na história da arte. Então, para aquele que quer compreender, sim, precisa ter uma linearidade. A história da arte requer uma compreensão cronológica. E a história não tem interrupção. Quem faz interrupção são os nossos autores maravilhosos. Esse aqui eu tenho, e o texto dele não mudou, essa é uma capa antiga, né? Eu estou mostrando aqui o Hauser, né? História Social da Literatura e da Arte. Onde é que está? Está aqui, o Hauser está aqui do lado, o nome Hauser aqui, ó, tá, desse lado aqui, está aqui. Né? Nós, ou estes historiadores, que separaram, eu mencionei o Wolfling agora há pouco, que ele tratou do barroco, né? Do Apolíneo, enfim, uma discussão bastante interessante no âmbito da estética. Então, aí você chama aquele período daqui até ali, mais ou menos, de barroco. Mas a história não separou o homem, a transição é sutil, passando de um momento para outro, e para que eu entenda, o momento
XZ, eu preciso saber lá atrás, aquilo que está lá atrás, que é o antes, é o P, é o S, etc., para compreender o XZ. Para fazer a fala inteira, né? Para ter a linguagem. Assim como não adianta eu só saber que existe o A, o B, o C, o D e o alfabeto. Eu preciso conseguir articular, transformar isso em palavra, e ainda não basta, para depois transformar estas palavras em frase. E ainda também não basta, porque precisa compreensão. Eu sempre vou fazer menção a um período, a alguma coisa, eu sempre vou trazer outros, porque esses outros me trazem compreensão. Porque saber é o conhecimento estanque, como você disse, eu estou traduzindo dessa maneira, Lucas, quer dizer, eu conheço só o Salvador Dalí. Tá bom, mas por que o Salvador Dalí existiu? Tá bom, eu sei porque ele existiu, o pai e a mãe dele se juntaram e nasceu o Salvador Dalí, ok. Mas porque ele foi um artista, mas por que ele foi surrealista? Porque ele fez aquele relógio mole, né? O que a gente chama aquele relógio mole, né? Ele chegou àquilo. Nós temos que buscar um pouquinho, sabe de quê? Lembrar que as teorias da psicanálise estavam a toda nesse início do século XX com Freud. Né? Não só com Freud, mas com outros pensadores também, mas o Freud foi, sem dúvida, o autor que lançou, talvez o autor mais destemido, e que, com uma linguagem bastante simples, ele falou coisas muito complexas. E ele foi compreendido. Mas só também pensar Salvador Dalí, ele leu Freud? Não. Ele teve acesso ao Freud filtrado pelo André Breton, que é o criador do Manifesto Surrealista, e que era médico, e que conhecia as teorias, ele era psiquiatra, trabalhou em hospital psiquiátrico, queria entender o inconsciente. E então ele tinha o grupo, esse grupo eles discutiam, etc. Eu falei, sim, então tem inconsciente. Então ele queria deixar livre o que viesse, como o automatismo psíquico, que o que vem à sua mente, ele fala. Você fala, ou pensa, ou escreve, ou desenha. Mas eu vou parar por aqui, senão vamos dar aula sobre surrealismo agora aqui. Sim, e além dessa teoria, né? Porque a gente às vezes vai no museu e fala, eu vou entender isso aí agora, né? Vou fazer as associações livres, né? Só que é preciso técnica também, né? O Salvador Dalí tinha técnica, e você, como apreciador de arte, ou quando você vai no museu, é preciso ter um conhecimento, não só por ter e falar assim, olha, eu tenho conhecimento, eu consegui fazer associação, eu sei que aquilo tem uma relação com o barroco, eu sei que o Modigliani se inspirou no Egito para fazer uns pescoços altos, eu sei aquilo, mas não é só por saber, é por apreciar, né? Porque a arte, de certa forma, ela tem que dar prazer para quem está assistindo, né? Quem está vendo um filme, né? Às vezes um filme até que fala sobre história da arte, algum documentário. Então, são coisas que dão prazer e que até não só profissionalmente, que tem muitos pedagogos, professores que são seus alunos, mas tem muitos médicos também, muitos engenheiros, muitas outras pessoas que assistem e gostam de saber a história da arte para ter mais prazer nesses momentos de lazer também, né? Saber. Uma coisa interessante, Lucas, que você abriu uma brecha para o nosso comentário, que é o seguinte: o sujeito falou assim, eu vou me permitir fazer a leitura. É claro, esse é um caminho para que você leia. Então, o que eu vejo lá, eu faço uma tradução, faço uma tradução espontânea, de acordo com também aquilo que a minha mente, quase também numa livre interpretação, quase automática também, como os surrealistas fizeram, que eu mencionei agora há pouco, e fazem a interpretação. Mas a interpretação da obra ainda não é compreendê-la. Mesmo que nós acreditemos que haja uma certa compreensão, ainda falta o entorno, o contexto. É esse trabalho que eu acho importante na história da arte.
é trabalhar o contexto, quer dizer, o que aconteceu antes, em volta, por que isso aconteceu, por exemplo, na França, né? Pegando ainda o exemplo do surrealismo. Por que o surrealismo não continuou lá em Zurique, na Suíça, onde se desenvolveu o dadaísmo? Porque a guerra acabou, eles podiam sair de lá. Né? Então, uma coisinha dessa, você agora compreendo porque aí eles foram para a França, tinha muitos franceses. E a França tinha aquele astral da Belle Époque, que é o final do século XIX, a Primeira Guerra de 1914 e o início do século XX, ainda se tinha aquela Paris glamourosa, aquela Paris dos cabarés, aquela Paris da intelectualidade, das discussões vamos dizer, intelectualizadas. Né? Então tinha esse glamour. Mesmo os alemães, os holandeses, alguns holandeses, o que fazem? Vão para a França, vão para Paris. Então lá é o grande centro. Mas vamos voltar. Professor, é por isso que eu acredito, sendo um aluno seu, que o que você ensina é realmente história da arte, porque tem muito curso por aí que fala que não é história da... Por isso que é história da arte, que você contextualiza a história com a arte, e não só as artes plásticas, a literatura, a música, a arquitetura, outras coisas também. Por isso que é história da arte. Tem muita gente por aí que faz análise de arte, que é, olha, ele usou o azul, ele também usou o preto nessa pintura, né? Ele usou também o amarelo, né? E conta a história do quadro, o nome do quadro, e fica por isso mesmo, né? Esquece de fazer esse lastro, essa associação, justamente para o outro que está do outro lado saber pensar com autonomia. Porque tem muita gente que gosta de falar, eu tenho de falar, né? Ou de falar, ou entre aspas, né? Mas de falar que você tem... eu tenho conhecimento, e está aqui comigo, venham buscá-lo, né? Ao invés de você entregar o conhecimento, que é o que você faz, para as pessoas pensarem com autonomia e ficarem livres, né? Não ficarem presas, né? Que, aliás, você foi generoso com essas pessoas, viu, Lucas? Você falou que ele faz análise, não chega a esse grau. Porque para ser analítico, você precisa compreender, compreender vários aspectos, somá-los e aí traduzir ou trazer à tona uma compreensão. E nem análise assim, ele usou o dedo aqui, ele usou um pincel. Mas aí é muito literal, né? É muito literal, é muito objetiva, né? Objetiva assim, olha, tem uma pincelada, olha, isso aqui é uma pincelada. Tem uma figura de mulher, olha, isso aqui é uma mulher. Olha, fica meio óbvio, né? Então, esse tipo de leitura do óbvio, realmente, a história da arte, aquela que pretendiam os autores que nos deixaram um legado literário específico, não era isso que eles queriam. Como Salvador Dalí se associou com a ditadura de Franco? Ele é denominado surrealista, mesmo expulso do grupo? Existe algum debate sobre isso na história da arte? Henrique, é o seguinte... quando nós pensamos em artistas, nós sempre pensamos um pouco, nós nos transformamos um pouco puristas. Nós achamos que um artista, o fato dele ser artista, ele perde a sua humanidade. E na sua humanidade, junto com a sua humanidade, ele vem carregado com as suas virtudes e com os seus vícios, com as suas mazelas. Então, todos os artistas, né, tem suas mazelas, tem seus vícios. Por que o Salvador Dalí, no início, não poderia apoiar o ditador Franco? Porque talvez ele não... Ele apoiou... Primeiro que ele apoiou foi no início da dominação de Franco. Tá. Segundo, ele foi um apoiador leve, ele era muito famoso. Qualquer palavra que se diga também tinha cancelamento naquele tempo já, só que não era o cancelamento que temos hoje através não tem o cancelamento através dos meios das redes que nós temos hoje. Então, houve uma crítica muito grande.
Ok, foi uma opção, mas ele não apoiou Franco quando Franco estava com o Hitler. Então, ok, era um Franco, é como se você pensar em, enfim, um apoio que você acredita no sujeito e esse sujeito se transforma, ele passa a ser quase praticamente um outro. Mas essa é uma questão de adoção política dele. Não queiramos que todos os artistas sejam absolutamente puros. Até porque também ele era muito dinheirista, sabidamente o Salvador Dalí, não é para menos que ele tem uma fotografia com o bigode como se fosse a Mona Lisa e a mão cheia de moedas, né? Ele era muito dinheirista, era um homem que queria ganhar dinheiro. Ora, daqui a pouco, passados os tempos, eu acho que esse que eu vou citar não vai ficar na história, que é o Romero Brito. Eu falo à vontade, viu? O Romero Brito não vai ficar na história, porque ele nem está em nenhum museu que é a obra dele. Quem quer a obra dele é quando ele doa para alguém, Stallone, diz que aquela outra cantora, a Madonna, tem, não sei se a Madonna não, porque a Madonna foi namorada do Basquiat, ela sabe melhor o que é. Eu acho que é outra pessoa, é outra cantora que tem, mas é uma cantora assim, bem popular, Schwarzenegger, né? Schwarzenegger, não é Steinegger. Steinegger é aquela bebidinha. Então, isso não é colecionador, ele não é museu. Ele nem sabe nada de arte. Steinegger não, o Schwarzenegger, que foi governador da Califórnia, ele é forte, ele sabe fazer puxa-peso, isso é legal, ele sabia disso, mas enfim. Então, veja, mais dinheirista do que o Salvador Dalí é esse colega seu, nosso, brasileiro, colega, eu quero dizer, conterrâneo nosso, que é o Romero Brito, que tem lá sua galeria em Miami, e que vende, não é? É Miami, não é? Sim. Que vende rios e produz como uma indústria. Vende havaiana, pintada de Romero e tal. O Dalí também tinha interesse. Bom, o primeiro aspecto é esse. Eu vou tentar fechar mais para dar tempo para outros. A outra questão é que ser chamado de surrealista ou não, independente do grupo ter banido, independe. Ele era surrealista na sua postura em relação à arte. Então, independe do grupo. O Marcel Duchamp é tido como o mais importante dadaísta. Mas o Marcel Duchamp estava nos Estados Unidos, não estava lá em Zurique com os dadaístas que fundaram, que fizeram... Ele estava nos Estados Unidos. Então, chamar e tratar pelo nome de dadaísta ou surrealista, não participando do grupo, ele é dadaísta na sua postura. Mas ele estava longe do grupo. Que o grupo onde estava reunido não era na Suíça, era em Zurique só. Que era basicamente em Zurique que surge o dadaísmo. Então, os artistas dadaístas raiz, eles estavam em Zurique. Agora, Salvador Dalí, o Marcel Duchamp estava em Nova York. Ele fugiu para Nova York. Aliás, eu também fosse para fugir. Aliás, como todos os outros dadaístas fugiram da guerra, foram para Zurique, que era... A Suíça é um país neutro, então não precisa matar ninguém nem morrer. E o Marcel Duchamp vai para os Estados Unidos e vai fazer seu trabalho lá. E é lá que ele vai criar as obras mais vamos dizer assim, mais os baluartes do dadaísmo. Né? Quando você fala dadaísmo, você vai falar do mictório dele, né? Da fonte. Você vai falar do banco com a roda de bicicleta. São obras dadaístas que não faziam parte daquele contexto. Estava lá no outro, mas a ideia era... Acho que eu espero ter respondido para você, o Henrique. Professor, estética é a filosofia da arte? Aprendi esse conceito com o professor Francisco Barati. O senhor conheceu? Não o conheci. Se ele é uma pessoa que te falou sobre isso, possivelmente seja uma pessoa interessante. Mas... A filosofia ela foi tratada assim no século XVIII. A estética era tratada até o século XVIII como sendo uma parcela das discussões filosóficas, né? Tanto que lá atrás Aristóteles vai discutir estética, Platão discute estética e por aí tantos outros pensadores, né? Só mesmo na Idade Média que não vai se discutir estética, até porque não interessava discutir estética, discutia-se dogma na Idade Média. Então,
Com essa separação como disciplina da filosofia e a estética, ela, quando é tratada como filosofia da arte, e existe filosofia da arte, ela tem autonomia hoje. A filosofia da arte trata especificamente de aspectos, vamos dizer assim, da humanidade da leitura da arte, porque a estética é leitura. A estética, para minha linha, para minha corrente, eu quero dizer, a corrente que eu adoto dos teóricos, né? Ela está muito mais vinculada à semiótica do que à filosofia. Então, eu diria que estética, para mim, está muito mais associada a uma semiótica da arte do que à filosofia da arte. O professor Leonardo da Vinci foi de tudo um pouco, inclusive artista, correto. Em qual período em qual movimento? Período, tá? Aliás, já vou esclarecer isso para você, Dinei. Período e movimento são coisas distintas. Aliás, que eu comentei alguma coisa aqui, mas eu volto. Talvez ele não estivesse aqui. Ótimo. Bem-vindo, venha conosco. E todos que vierem serão bem-vindos também. Mas faço aqui brevemente. Dinei, é o seguinte: período é quando o historiador separa aquele período, né? Um período, Renascimento, que é o do Leonardo, eu já estou respondendo para você. Movimento é quando um grupo de artistas, grupo de intelectuais, grupo de pessoas acabam, de alguma maneira, nem que não seja assim, tipo reunião do Salvador Dalí lá, grupo do Salvador Dalí, porque aquele era realmente um grupo mesmo coeso. Mesmo que seja um grupo um pouco solto, tal, como talvez os realistas, né, na história da arte, os realistas, eles tinham um eixo, tal, mas eles não eram todos fiéis àquele princípio. Então, aí, como, por exemplo, o movimento impressionista é movimento, o dadaísmo é movimento, porque os artistas fizeram, inclusive, um manifesto. Olha, nosso eixo é esse aqui, o manifesto é esse aqui, então nós seguimos todos isso aqui, né? O Salvador Dalí, voltando a ele foi banido, mas ele seguia os princípios do surrealismo, certo? Então, as obras dele têm muito valor, o valor da obra dele aí não existe assim, não, é difícil mensurar, porque que obra dele está à venda, né? A única foi o Salvator Mundi. Então, essa obra que foi comprada lá por um árabe, desses petrodólares, né? Desses caras que têm, não tem limite do dinheiro que eles têm. Né? Então, compra, o cara consegue. Mas não existe obra do Leonardo à venda. Eu espero ter respondido. Frida Kahlo, lá no México, naquele período, o México passava por uma transformação de tendência à ideologia comunista, sabidamente. Né? A Revolução Russa, ela se estendeu e o México foi muito receptivo para essa transformação, assimilou essa transformação, essa mudança. E, inclusive, o marido dela, ele era que é o pintor, né? Ele era um ativista político tão importante e tão ativista que, quando Trotsky fugiu porque o Stalin tomou conta e começou a eliminar todos os seus próximos que pudessem colocá-lo em risco, ou seja, colocar o seu poder em risco, ele começou a perseguir. E o Trotsky fugiu, foi para o México, porque o México era um país que estava empreendendo e tinha tendência ao empreender, a se transformar num país comunista. Isso nos anos 30. E quem está em ascensão? Stalin na Rússia. Tá. O Trotsky também era. O Trotsky, olha, se você tem alguém que queira compreender um pouco mais de Trotsky, podia assistir o filme chamado Trotsky. Vale a pena. Eu acho que esse é um filme longo, não é série, não. É um filme longo, mas vale a pena para entender. Porque nós falamos muito do Stalin, mas o Trotsky também. Uma das cenas mostra, ele põe um pelotão de pessoas, apoiadores que estavam querendo desistir, e ele fala assim, vou escolher um para morrer, ou alguém vai escolher um que vai morrer. Quer dizer, ele era capaz de mandar matar também.
Mas, enfim, ele fugiu, porque é o seguinte, é porque acabou sendo invernizado. Ele foi invernizado quando ele veio embora, ele teve que fugir porque achou um pior que ele, que era Stalin. Então, naquele... Nossa, eu ia falar uma besteira aqui, eu ia falar que o prostíbulo não tem freira. Desculpa a palavra pesada. Mas ele vai para o México, e quem ele é? Ele é recebido com as pompas na casa da Frida, né? Pelo pintor que era seu marido, que era um pintor importante, muralista, e ele vai para lá. Agora, teve um caso, ele teve um romance, ele foi para lá, ele encontra uma mulher interessante, embora com muitos problemas físicos, sabidamente. Ele estava com a sua mulher também, e a relação dela com o marido era uma relação aberta. Sabidamente, a relação deles era aberta, e ela tinha outros encontros diversos, e isso não foi. E ela teve isso de menos. O mais interessante, ou mais relevante, é que eles tinham uma afinidade ideológica. E é isso. Para não me alongar muito, nem cabe mais aqui.